Oi, oi, gente! Mais um episódio do MedFit Podcast. E hoje eu sei, talvez não vai dar pra reparar tanto, mas o Edinho tá ligado. Eu fiz um negocinho no meu rosto, né? Eu fiz uma reparação aqui. Eu fiz algo na minha pele pra que ela, primeiro eu machuquei, pra que depois ela melhore o aspecto. E mais ou menos esse é o tema da nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre a recuperação muscular e como que acontece o crescimento da massa muscular e o porquê o exercício é tão importante, certo, Edson? Ou seja, para acontecer uma reação, tem que acontecer uma ação antes. E uma ação, neste caso, não é qualquer exercício. Não, exercício específico para potencializar a síntese proteica. Tá, então começa aí que depois eu vou falar também um monte, né? Hoje eu trouxe até meus cadernos e minhas anotações e tudo mais. Na hora que ela começar, eu vou até sair da mesa aqui É, tomar um mais café. ou menos. Então tá, meu povo, né? O assunto de hoje é construção muscular, né? E para que a gente faça o músculo construir mais músculo, a gente precisa de um estímulo. E o estímulo tem que ser de força, né? Ou seja, o treinamento resistido, com peso, barra, enfim, tudo quanto é acessório que gere uma resistência e o músculo tenha que fazer força contra essa resistência. Explica melhor esse negócio de resistência, Edinho, porque assim, quem não tá no nosso meio, quando eu falo assim, tem que fazer um treinamento de força, né? A pessoa não entende muito bem. Ela acha que é só treino de musculação. Isso é verdade ou não? Não é uma... Na verdade não é, não que seja mentira, mas é uma deturpação, digamos assim, do treinamento resistido, porque a resistência ela pode ser gerada de qualquer forma. Fiz um curso uma vez, inclusive, de TRM, treinamento resistido manual, que a pessoa, Segurei. o treinador, exatamente, Isso. Isso é uma resistência. Vai, é tanto que eu tô indo pra trás. o treinador fazia resistência, segurava o membro e a gente tentava, né, o aluno, o cliente, o paciente, tentava fazer a força contrária. Então pode ser com borracha, pode ser com qualquer acessório que gere essa resistência, que faça tu fazer uma força contrária àquela resistência, ou seja, uma coisa que está puxando para lá, eu estou trazendo para cá. Ou uma coisa que é pesada empurrando para mim, eu estou empurrando. Então tudo isso gera uma resistência que vai potencializar a síntese proteica, né? Que é a construção muscular. Qual é o principal papel do treino de resistência? Ele precisa gerar, né, lesões, esses pequenos machucadinhos, né, lá na fibra muscular, para que a gente consiga dar o estímulo e a fibra basicamente vai pensar assim, opa, essa coisa aqui pode acontecer de novo, então eu preciso ficar um pouquinho mais forte. Então a construção começa a partir daí, a gente machuca e nesse processo de recuperação da fibra muscular acontece, né, o aumento da massa muscular de forma geral, assim, superficialmente falando. Maravilhoso. E agora a gente vai adentrar um pouco mais nessa questão, porque até primeiro para as pessoas, elas pensam que a pessoa tá crescendo lá na academia porque ela tá tomando aquele suquinho lá, né, aquele suquinho anabolizante. Então, para deixar bem claro, né, tu pode tomar o suco que for, se tu não fizer um bom Sem treinamento, não existe crescimento de massa muscular. E existem passos para esse crescimento. E o principal passo, gente, é o treinamento resistido, tá? Porque o Edinho bem falou esse negócio de machucar a musculatura. A gente não gosta muito de dizer danos, porque às vezes as pessoas acham que danos vai matar, né? Soa ruim, né? Mas não é danos, na verdade, né? É um dano para a célula, mas não um dano que mata, um dano que faça com que ela se recupere, igual eu tô fazendo aqui com a minha pelezinha, né? Eu fiz um dano aqui para que ela se regenere e nasça melhor. Mesma coisa com o músculo. Só que com o músculo acontece algumas diferenciações. Nas nossas células normais, a gente tem algo que funciona como hiperplasia. A gente duplica a nossa célula, mais ou menos assim, tá? No músculo não é muito bem assim, a gente tem a famosa hipertrofia. A nossa célula muscular que já existe, ela é como se ela tivesse dado uma engordadinha. Ela engorda de proteínas, tá? Então, ela não vai ficar fazendo novos músculos, novas microfibrilas. Ela vai fazendo as que ela tem e ela vai engordar, tá? E como que funciona isso? Então, eu fui lá e me machuquei, tá? Geralmente eles falam que são em 3 fases, né? Só que essas fases, elas acontecem juntas, é difícil diferenciar mesmo. A gente faz isso só por uma questão acadêmica. Mas mas antes disso, deixa eu te dizer uma coisa. Por volta de 1961, tá? Os cientistas descobriram uma tal de célula satélite. O que é isso? É umas células que ficam, tipo, em volta do músculo,
só esperando o estímulo do exercício. Transformar. Isso. Quando dá um estímulo, quando acontece um dano, ela começa a soltar mioblastos, né? Que é a base das miofibrilas, né? Da actina e da miosina, por exemplo. Então, as nossas células satélites ali perto, elas ficam só ligadas para ajudar nesse crescimento. E existem algumas pessoas, principalmente as mais treinadas, elas têm maiores números de células satélites, né? Outras vantagens, né? De ser um indivíduo treinado, né? Inclusive, o processo de sarcopenia aí na galera mais... Idosa, idade né? avançada, digamos assim, né? Mais idosa, acontece. Um dos motivos também é esse, porque a diminuição de células satélite, então perde um pouquinho da capacidade de produção. E o treino, né? O treino resistido ou o treino de força faz com que novas células sejam produzidas a todo momento. Então a capacidade de síntese proteica é aumentada por causa do treino. Então a galera que tá ficando velhinha aí, na verdade devia começar já há bastante tempo, né? galera. Mas sempre é tempo de começar. Então, imagina que tá eu e o Edinho aqui, nós somos fibras musculares, tá? A gente tem em nossa volta várias células satélites para nos ajudar a dar o mecanismo que a gente precisa para engordar, tá? Eu vou me machucar, tá? A gente vai machucar através do exercício físico, de força, e existe a contração e o excêntrico, que a gente chama, né? O concêntrico, que é quando as miofibrilas estão se aproximando, e o excêntrico é quando elas estão se afastando, mas ainda tem contração, né? Não é não contração, ainda tem contração. Inclusive, o movimento excêntrico é o principal para gerar dano. Esse é o principal para crescimento. É o retorno, Isso, tenta explicar assim o movimento para o pessoal entender. Basicamente, a fase concêntrica do movimento é quando eu estou exercendo o movimento oposto à resistência, ou seja, uma empurrada. Faz o bíceps que eu acho mais bonitinho. Bíceps fica mais fácil, né, de a galera entender. Então, o movimento de bíceps, rosca, né, esse exercício para bíceps isolado aqui. Então, concêntrico, a fase concêntrica, ou seja, estou aproximando as articulações, né? A fibra faz assim, galera. Então, estou aproximando, concêntrico. E aí, o retorno do movimento, a fase excêntrica. Daí a fibra faz assim, ó, tá? E é aqui que gera mais machucadinhos, digamos assim. É essa parte que a gente tem que caprichar mais no treino. Então, né, o que eles fazem muito no treino? Puxa com... né, bem dedicado. E na hora de voltar, solta com tudo. Inclusive, alguns protocolos de treino a gente chama de falha concêntrica e excêntrica, né? Que é quando eu não consigo mais trazer, fase concêntrica, falha, e quando eu não consigo mais segurar, quando eu já não tenho mais força e o peso cai, porque o músculo realmente está totalmente fadigado. É óbvio que é uma estratégia, né, para hipertrofia, que a gente usa em alguns determinados casos, em algumas fases do treinamento, né? Então fica aí, dica número 1, já começamos, ó, nem 5 minutos de podcast, já começamos com a dica número 1. Teu treino quer fazer ganho de massa, treinamento excêntrico. Por que tu tá rindo? Não, eu tô rindo porque tu vai falar mais sobre dica de treino? Vou falar. Não, eu vou. Calma, te acalma. Por quê? Pois é. Não, porque tem umas dicas legais aí. Tá, não, eu vou passo a passo. Te acalma aí, vamos lá. tá? Show de bola. Tá, então ainda tô falando ali das células satélites, desse estímulo que deu, né? Eu fiz ali o movimento. E daí, a partir daí, o que acontece? Acontece, gente, literalmente um processo inflamatório, tá? O crescimento muscular é um processo inflamatório. Porque quando a gente faz algum dano no nosso corpo, a gente vai chamar a galera para tentar recuperar. A resposta é sempre inflamatória, né? Sempre inflamatória. Então, o primeiro cara que aparece aqui é o tal do ácido araquidônico, tá? Que é um ácido graxo, não tem por que ficar falando disso. Mas ele é um cara que vai trazer toda uma cascata inflamatória. Porque ele vai dizer assim, ó, aconteceu um dano aqui, agora a gente vai ter que reparar. Traz a galera aqui. Então, vai chamar interleucinas, vai chamar fatores de crescimento, vai chamar hormônios anabólicos. Então, aqui nessa fase, mais ou menos na fase 2, né? Que é a fase ali de reconstrução, é a fase que a gente vai chamar os hormônios anabólicos para ajudar. Isso, exatamente. GH, insulina, outros hormônios anabólicos ali, o H, não sei o que lá, que agora não me lembro bem o nome. Então, aqui que eu vou começar a chamar a galera pra eu finalmente trazer os aminoácidos pra cá, né? Porque, assim, a gente quer construir músculo. E quem são os músculos, na verdade? São
os tijolinhos, que são os aminoácidos essenciais que a gente tem aí advindos da nossa alimentação, também alguns suplementos, O né? músculo é basicamente composto por proteína e água, né? Exatamente. E a gente tem também, claro, né, no nosso músculo, bastante mitocôndria, né? Bastante mitocôndria, que é onde vai fazer bastante respiração celular. E a gente tem algumas fibras musculares que têm muito mais mitocôndrias, que são as fibras do tipo 1, as fibras que são consideradas aeróbicas, as fibras que são consideradas fibras de lenta contração. E a gente tem as fibras do tipo 2A e 2B, que são as glicolíticas, que a gente tem menos mitocôndrias, faz menos respiração e elas fazem mais força, tá? E elas são rápidas, tá? Então, a gente tá... que é tudo muito um pouco misturado, assim, né? Não dá muito pra gente quebrar o que é o crescimento, mas com isso que a gente vai falar no podcast de hoje, eu quero deixar coisas bem claras que aí o Edinho a gente vai pontuando ao longo do assunto, certo, Edinho? Então, eu tive ali na minha fase 1, deixa eu só... Existem alguns nomes específicos das fases, tá? Mas são nomes completamente acadêmicos. Isso não tem o porquê ninguém ficar guardando. Mas como o MedFit, ele não é só para leigos e eu sei que tem bastante profissional que tá por aqui, é importante que a gente fale, né? Então, a primeira fase é a fase da resposta inicial, é a fase que vem o ácido araquidônico. A segunda fase é a fase do reparo do tecido. Então, aqui tem bastante aumento dos hormônios anabólicos, tá? Nessa fase de reparo. Até porque durante a fase do estímulo, né, a gente tem o efeito oposto, né? Vários hormônios catabólicos, né, são secretados, né? Então, a gente está lá, destrói tudo, para depois vir essa fase de compensação, hormônios catabólicos, aí vão diminuindo, e os anabólicos que vão fazer a gente crescer. Então, o anabólico é aquele que faz crescer, vão subindo e se equilibrando até que a resposta anabólica é muito maior do que a catabólica, né? E daí nessa fase 2, que é o preparo do tecido, eu falei reparo, mas é preparo do tecido, é por causa disso aí que o Edinho falou. E o 3, daí sim, é o reparo e hipertrofia. Seria a fase final, né? Que finalmente, o que aconteceu? Esses hormônios jogaram a proteína lá pra dentro. Essa é a parte acadêmica. Essa é a parte que está acontecendo lá dentro, lá de uma fase microscópica, para que finalmente vá indo para as unidades motoras. Porque quando a gente está falando disso aqui, a gente está falando da célula, aquilo que a gente não consegue ver a olho nu, tá, pessoal? Se eu cortar aqui o meu músculo, eu vou olhar o meu músculo macroscópico. Quando eu tô falando desse movimento, é microscópico. É como se eu pegasse um pedaço do meu músculo, fizesse uma biópsia, colocasse no microscópio e olhasse isso tudo acontecendo. A gente não consegue enxergar isso aqui, tá? Então, para esse crescimento acontecer, ele tá acontecendo há muito tempo, de forma microscópica, em muitas fibras musculares, para realmente ver o crescimento. O crescimento não é fácil. Não é simplesmente tomar aquele suquinho lá que todo mundo acha que é. Não é verdade? Sim, dá trabalho do mesmo jeito. Dá muito Na trabalho. verdade, mais trabalho, na minha opinião. A galera que acaba usando acaba sendo um pouco mais dedicada do que a galera que não usa, justamente por causa do investimento e tudo mais, né? A galera que usa o suco, como é que é? Como é que é? Me fala. Não, a galera que usa né, algum tipo de ergogênico aí, digamos, ilícito também, mas tende a se dedicar mais justamente pelo investimento que está fazendo. Então a galera acaba tendo uma visão errada do pessoal. O pessoal treina e treina Treina muito, né? Treina bem. Eu tinha perdido aqui a minha folha. Então, quando a gente fala numa questão macroscópica, daí a gente entra naquela questão que o Edinho falou ali, do concêntrico e excêntrico, que foi Edson. Não carregou meu relógio. Do concêntrico e excêntrico. Quais outras dicas que tu daria aí pra galera para crescimento de massa muscular? Então, Fê, antes de responder, era isso que eu ia dizer. Aqui eu dei a visão microscópica, mas quando a gente está falando de descanso para crescimento muscular, a gente fala sobre a lei da supercompensação, né? Que é um dos princípios do treinamento. Então, tu pode falar dela primeiro, para depois a gente falar das outras dicas? na verdade, assim, vou falar superficialmente, depois se tu achar que Tá. é necessário, a gente especifica, mas é basicamente aquilo que eu falei, né? A gente dá um estímulo, então faz com que o corpo reage a esse estímulo, de forma com que a gente vai lá, machuca, então, né, os hormônios catabólicos vão lá em cima, machuca, quebra tudo, estraga tudo, aí a gente cai, aí vem os hormônios anabólicos e a gente faz a construção, então a gente, né, se fosse traçar uma linha, a gente treina,
desce um pouquinho. Fica ruim, fica com dor, fica dolorido. Exatamente, o processo inflamatório, né? A gente passa por todo esse processo, sobe um pouquinho. E aí a gente vai assim, nessa escala a gente sempre desce, sobe um pouquinho acima Do zero. do zero onde a gente estava. Então, basicamente, uma linha reta, caí, voltei um pouquinho acima dessa linha. Daí vou de novo, estímulo, cai lá embaixo. E assim a gente vai. Basicamente, o processo de supercompensação é assim, né? Quando eu saio do zero, desço pro -1. Daí eu volto pro zero. Mas eu não volto só pro zero, eu ganho um pouquinho mais. Volto pro 1, digamos Eu assim. vou pro 1. Isso é a supercompensação, esse ganho pequenininho. Vou colocar um quadro aqui também, é legal. Pra nós Né? fazer Pra gente conseguir desenhar. Verdade, gostei. E esse ganho pequenininho que a gente vai tendo a cada treino, então assim, né, traduzindo pra vocês, vocês começaram o treinamento fazendo agachamento sem peso nenhum, uma dor terrível, ficaram 3, 4 dias sem andar, depois volta pro treinamento, já conseguiu colocar um pezinho, já conseguiu fazer o mesmo movimento com peso, também começa uma dor, não é uma dor tanta, né, não tem tanto ácido araquidônico assim guardado ali, né, esse é o papel do ácido araquidônico, sabe, das prostaglandinas, dessa inflamação. Porque no começo do treino a gente tem muito ali, né? Por isso que dói demais quando a gente começa. Ou a gente fica muito tempo sem treinar. E daí tu tá num treinamento já constante. Tem gente que acha que tem que sentir dor sempre pra ter crescimento. E não necessariamente, tá, gente? E daí tu dá aquele descansinho e vai ganhando força. Esse ganho de força é o que a gente chama de supercompensação. E quando você não dá o descanso total, correto, pra essa recuperação muscular, a gente chama de overtraining. É onde a pessoa já quer treinar todo dia perna, já quer treinar todo dia braço, já quer fazer tudo errado, daí não consegue ter crescimento muscular, não consegue ter nada. Daí ela não tem esse que o Edinho falou de sai do zero, vai para o -1 e cresce um pouquinho, né? E quando a gente vai somando esses crescimentos, vai dar uma linha completa. Quando a pessoa não respeita os descansos, ela não tem essa supercompensação. Quando se trata de hipertrofia, Edinho, existem alguns dias de descanso, né? O que tu poderia indicar para as pessoas? Tá ligado às variáveis, né? As variáveis de treinamento. Tem um estudo até de um grupo de brasileiros, né? Que aborda bastante isso, sobre o estímulo, né? A variável do treinamento. Mas assim, a literatura tradicional ou a mais antiga, ela recomenda, dependendo do nível de treinamento de um indivíduo, até 72 horas de intervalo, dependendo do grau, né, de microlesões que a gente causou. Então isso ele acaba sendo muito subjetivo. Esse feedback com o aluno é importantíssimo para que a gente saiba se precisa dessas 72, se 48 tá legal. Então basicamente a gente, né, tem essa variável. Mas 72 são 4 dias, no caso, né? São 4 dias, então, ou tipo, seja... segunda e sexta. Ou seja, eu fiz um treino de perna hoje, um treino extremamente intenso, né? Com volume e intensidade no talo. Eu só vou voltar a treinar perna lá para sexta-feira de novo, se hoje é segunda, né? Falou, né? O exemplo. Então é 4 dias depois, mais ou menos isso aí. Tá. Mas a gente tem uma indicação mínima é 48 horas, assim, né? Quando o protocolo é força mesmo, com a intenção de hipertrofia, né? Ou seja, 2 dias, né? 2 dias no Não mínimo. dá pra eu fazer um treino de hipertrofia, tipo um treino top hoje de perna e amanhã de novo dar o mesmo estímulo. Tu sabe que esse mesmo estudo aí desses brasileiros, até esqueci o nome do estudo, eu tava dando uma lida pra gente trocar uma ideia aqui. Ele relaciona o efeito platô ali, que é quando a galera não consegue mais crescer, dá uma estagnada, tá? Pô, parece que eu não cresço, não tô crescendo, tô treinando. Tá muito mais ligada ao volume do que a intensidade, ou seja, a quantidade de vezes que tu treina. E um outro detalhe importante, legal, né? Como por exemplo, não entendi. Por exemplo, assim, ó, eu parei de crescer. Né? Tá. O pessoal que treina resistido, ele quer ficar grande, assim, na maioria dos casos, né? A gente tá falando de ganho de massa muscular e ganho. Então essa galera aí que às vezes estagna, sente essa estagnação, que não tá sentindo evolução no treino, um dos problemas ou das dores que traz isso, que faz isso acontecer, é o volume estagnado na mesma quantidade. Ou seja, eu treino peito uma vez por semana e continuo uma vez por semana durante, sei lá, um ano. Sim, ou 2 vezes por semana. Enfim, porque aí vai depender da estratégia e do tempo e do nível de condicionamento de cada atleta, de cada pessoa, né? Mas a variável volume, ela é fundamental para o ganho de massa.
ela tem até mais importância do que o fator intensidade, ou seja, a quantidade de vezes que tu treina e o tanto que tu treina, né? Tempo que tu treina. O tempo que tu treina do que o peso que tu coloca. Porque para as pessoas entenderem isso, né? Volume é como se fosse tempo, como se fosse tempo, vezes quantidade da de semana. vezes, E a intensidade é o peso, é o trabalho que tu passa. Porque, né, a literatura trouxe pra gente que fez faculdade há algum tempo atrás, aqueles protocolos básicos lá de 8 a 12 repetições para hipertrofia, de 15 a 20 para resistência muscular, E hoje sabe-se que qualquer estímulo que tu dá, tu vai fazer o músculo crescer, tu vai fazer o músculo desenvolver. 10 repetições, 20 repetições, Desde que tu vá ao máximo, né? Exatamente. Desde que tu vá ao máximo. Só tem que chegar no nível, né, na intensidade que o músculo precisa para se desenvolver, para gerar essas microlesões, para que ele possa se recuperar e subir um degrauzinho, né? A gente chama assim, ó, a gente tem o submáximo, a gente tem a falha concêntrica, que o Edinho já falou, e a falha total. Quando a gente fala em mudanças de crescimento de massa muscular, a gente sempre tem que pensar nesses 3 quesitos, tá? A falha concêntrica, a submáxima, é quando a gente, sabe aquela dorzinha que tu tá sentindo? Começou a sentir aquela queimação ali, aquilo ali a gente fala de submáximo, certo? Então, se tu tá começando o treinamento e não sentiu nem ao menos aquilo ali, não tá na hora de parar. Mas o meu treinador falou que é 3 séries de 15. Das duas, uma. Ou tu aumenta esses 15, tu vai 15, 16, 17, 18, ou tu aumenta o peso. Porque se tu não tá tendo nada naqueles 15 repetições ali, muito pouco provável que tu faça essa supercompensação depois. O estímulo débil, né? É um estímulo débil, tá? Que também é das fases ali do treinamento, né? Que a gente chama um dos princípios do treinamento. Estímulos débeis não geram adaptações. A gente precisa ter adaptações. A gente precisa ter uma dificuldade para depois a gente se adaptar. Tipo na vida, né? Pra gente se adaptar a coisa ruim, a gente tem que ter... Pra se adaptar a um ambiente, a gente tem que saber passar por dificuldades, certo? Tá, então ali a gente falou sobre como machucar a fibra muscular, como fazer a galera chegar para ajudar a gente, mas a gente também tem que falar na questão de como consumir essas fontes de alimentos. E que as fontes de alimentos para crescimento de massa muscular não são apenas proteínas, né? Que todo mundo muito acha isso. Todo mundo acha que, eu consumo bastante proteína, então vou ser super musculoso. É verdade ou não isso? Não, na verdade... Até acontece até um termo, só que agora eu esqueci, mas acontece o quê? A galera acaba consumindo proteína, porque a principal fonte de proteína é animal, né, carne, ou seja, então come muita carne, né, principalmente a galera que às vezes está até tentando controlar peso, come muita carne ao invés de carboidrato, né, e acaba consumindo muita gordura junto, porque, por exemplo, um pedaço de carne do tamanho de uma palma da minha mão aqui tem 15, 20 gramas de proteína. O resto é adendos e variáveis aí, mas basicamente gordura tem bastante, então acaba consumindo muito. Mas as principais fontes de proteína, né, são de fonte animal. Então, se a gente conseguir colocar na dieta carnes brancas, né, carnes com valor biológico bacana e gordura, né, gordura menor percentual de gordura, a gente tem um ganho do que a Júlia falou, que é a proteína. A gente precisa de proteína. Mas a gente também precisa do carboidrato para jogar essa proteína lá dentro. Porque aquilo que eu falei, né? A insulina é um hormônio anabólico e, né, o consumo de carboidrato nas quantidades legais ali pós-treino vai potencializar a insulina circulante, né? E vai ajudar no crescimento. Para que vocês entendam de uma maneira assim, bem leiga, do jeito que eu gosto de explicar, tá? O carboidrato é como se fossem os pedreiros da obra, em que eles vão pegar os tijolinhos, que são as proteínas, e levar lá na massa muscular para construir. Se eu não tenho esses pedreiros em números ideais para ajudar a construir, eu não vou construir. Se eu tenho pouco tijolo, eu também não vou construir. A analogia do pedreiro é o seguinte, né? Muita proteína para dentro e pouco pedreiro para fazer esse tijolinho virar parede, o que vai acontecer? Vai cair isso aí, vai ficar bom. Não vai cair e esse tijolinho vai ser armazenado lá como depósito de gordura também. Tudo aquilo, isso é muito importante, e por isso que eu pensei também em falar nesse tema, sobre essa questão da construção muscular. Ontem eu atendi um paciente no consultório
que ele tá tratando a obesidade e tá muito difícil o tratamento dele, ele tá muito resistente ao tratamento, porque ele tem muitas crenças limitantes. O que ele acha? Ele acha que consumir muita carne é saudável, que não tem problema comer muito tarde da noite, e ele acha que ele não belisca, mas ele belisca o tempo inteiro, né? E eu fui mostrando pra ele fui abrindo, né, os problemas dele, e ele tá muito resistente a isso. Ele acha que isso não é um problema. É aquela pessoa que para cada solução tem 3 problemas, né? E daí eu falei pra ele assim, tá bom, então se isso não é um problema, tá bom do jeito que tá pra ti? Esses teus 113 quilos, que faz 3 meses que tu tá pra perder 2 quilos e não consegue, daí ele olhou assim pra mim e falou, não tá bom. Assim, pois é, então desmistifica isso, tira isso. E um dos motivos... de novo, esses mosquitinhos, sai pra lá. E uma das coisas que eu mostrei pra ele, pra que ele começasse a quebrar isso da proteína, foi a bioimpedância. Peguei a bioimpedância dele e mostrei. Olha aqui. Gordura visceral dele, gigante, tá? Tava quase 14. Fez no consultório. Gordura visceral, 14. Gente, isso é muito patológico. A gordura visceral, que é a gordura no meio das vísceras, né? Aquela que fica por baixo do músculo, não é aquela que a gente consegue botar a mão. Aquela fica lá embaixo. Ela faz um processo inflamatório o tempo todo. Ela fica fazendo... E processo inflamatório chama aquela galera toda que eu falei ali pra vocês. E daí o corpo não tá entendendo nada. Começa a quebrar músculo, começa a quebrar... É uma bagunça. Você falar que, tipo assim, né? Aqui tá sei lá, o fígado. Ela vai em volta do fígado, não deixa o fígado trabalhar, não deixa o sangue chegar direito ali. Sim. Bem assim, é terrível, tá? Então ele tá com um percentual de gordura visceral alto. E o percentual de músculo muito baixo. Eu falei assim, ele tá com quase 10 quilos de músculo a menos do que ele deveria. E com muita massa de gordura. Eu falei assim, tá, de onde que vem o músculo? De onde que é construído o teu músculo? Da proteína? Tá, tu come muita proteína? Muita. Então por que tu não tá com muito músculo? Caiu o chão dele. Destruiu o chão dele. Aquilo ali foi, acho que, a primeira coisa que quebrou, sabe, essas crenças limitantes. Eu falei assim, por quê? Primeiro, tu não dá estímulo pro teu músculo crescer, porque ele não faz treino, ele não treina. Então, assim, tu pode comer 1 quilo de proteína, tu pode tomar hormônio anabolizante, se tu não machucar o teu músculo, ele não vai crescer. Essa proteína, em excesso, vai ser armazenada em forma de gordura. Ponto final, gente. Isso é fisiologia. Na verdade, pior, isso é fisiopatologia, porque no caso dele, já tem uma doença envolvida que se chama obesidade. Então, os hormônios já não funcionam como deveria, a musculatura já não funciona como que ela deveria, tá tudo errado ali. E aí o ciclo vicioso, ele é repetitivo e vira uma bola de neve, né? Porque quanto mais gordura, né? Mais gordura é mais fácil de desenvolver mais gordura, porque o corpo entende que tu tá doente, e então vamos deixar essa gordurinha aqui porque pode ser que tu precise. Quanto menos músculo, mais ele tem certeza que tu tá doente, menos energia ele gasta parado, então vira uma bagunça danada, né, cara? O segredo da saúde, gente, realmente é ter músculo, né? Sim. Ter músculo faz tu gastar energia parado, digamos assim. Ter músculo faz com que a gordura amarela... Olha só, isso aqui é muito legal. É o tal do browning. É o do granito, sabe? Pra quem come carne, a gordurinha do peito lá do boi tem essa gordurinha amarela aí. Mas não é essa que eu quero a gordura marrom. Exato, exatamente. A gordura amarela é a gordura ruim, é a gordura que tem muito interleucina, que tem muitos hormônios ruins, tá? O que acontece? É uma gordura disfuncional, é uma gordura inflamatória, é ela que faz toda a cagada acontecer. Agora, a gordura marrom, ela é uma gordura que ela tem muita mitocôndria. E quanto mais mitocôndria eu tenho... Mitocôndria, gente, é uma organela que mora lá dentro da nossa célula. É como se fosse o pulmão da célula. E ela respira, ela usa oxigênio. Então, ela tá usando mais gordura ainda para se manter. Então, a gordura marrom, ela é a verdadeira... Sabe, os bebezinhos, eles têm muita gordura marrom para manter aquela termogênese, para eles manter quentinho, para manter eles funcionando. É a gordura que gasta energia de verdade. E ela não é disfuncional. Ela não tem esses fatores inflamatórios. E o exercício físico é o principal fator de browning que a gente faz. Quando a gente faz exercício físico, a gente consegue dar estímulo para as nossas gorduras amarelas virarem as famosas gorduras marrons. Marrons, né, que fala, né?
Acho que é. Marrons, eu Plural acho de que marrom. é. Vários marrom. A pessoa sabe um monte de conteúdo pra ver como conteúdo é uma coisa pontual, Específica, né? né? Sabe tanta coisa e marrom, daí não lembra mais como que faz fala plural. E daí as pessoas acabam esbarrando nessa questão da carne e erram muito na questão do emagrecimento com a carne. Muito. Tu vê isso também, né? Até porque a carne é extremamente calórica e quando a gente fala controle de peso, a caloria ela é fator-chave para o processo, né? Então, a galera come carne à vontade, mas é extremamente calórica, além da gordura que tá nela, né, entranhada, assim. Daí eu falei pra ele, daí ele assim pra mim, não, eu tô carne. Ele belisca a carne o tempo todo antes do almoço. Sim. Ele falou que ele belisca uns 15 pedacinhos. Daí eu peguei, abri a internet e coloquei ali pra ele ver a quantidade de caloria que tem cada pedacinho de carne que a gente come, Deve ser sabe? de churrasco, né? Tipo, sabe, tu tá num churrasco e daí tu pensa assim, não, eu tô fazendo, Júlia, a dieta perfeita, mas eu fui no churrasco do meu amigo e belisquei pedaços de carne. Porque carne é saudável, ok, não vou engordar. Gente, imagina que tu comeu 15 pastéisinhos. Pastel engorda. Pois é, pela quantidade calórica, é assim. Na verdade, um dos principais sabotadores de dieta e de emagrecimento são os beliscos, né? Porque a gente não quantifica. Quando a gente coloca um prato de comida e come, eu sei que tem um pedaço de carne, sei lá, 1, 2, 3 colheres de arroz, nananã, então eu tô quantificando. Agora, quando eu como um churrasco ou uma comemoração, dura, sei lá, 3, 4 horas. E tu imagina 3, 4 horas fazendo isso. Beliscando, né? Vamos colocar um pedacinho a cada 10 minutos, 6, 4 vezes 24 pedaços. Imagina só a quantidade calórica e imagina o quanto tu tá ganhando peso achando que tá arrasando, Fora entendeu? que tu bebe, né, e acessórios, né? Então eu gosto de desmistificar assim, sabe? Ele tava sendo mais resistente e essa questão do músculo, eu acho que tocou fundo nele, da importância do exercício físico nesse quesito. Porque, claro, o exercício físico tem outras coisas importantes para gasto calórico e tal, mas, gente, o exercício físico, se eu fosse escolher o principal papel dele, é para ganho de massa muscular. Agora sim, né? A gente falou ali do ganho de massa, falei das fases, falei para vocês o que vocês precisam fazer de estímulo, como que tem que machucar a fibra e tal. Agora imagina que eu tenho no consultório, e hoje eu atendi esse paciente coincidentemente, ele tá com sarcopenia, que é perda de massa muscular, ele é bariátrico, e ele novo? Não, ele é idoso, ele tem 66 anos por aí. Vamos estar com 2 fatores, né? Idade mais a bariátrica. E ele não quer fazer treino de força. E aí? O que faz com uma pessoa dessa? É danado, né? É danado. Mas é óbvio, né? Hoje, na fase profissional que eu me encontro, eu sou bem direto, né? É a mesma coisa que quando tu passa um tratamento para doença, né? Sim. O remédio é ruim, a injeção, às vezes, tem que injetar um remédio. Dói, é ruim, mas tem que fazer, não tem que fazer? Tem que fazer. É o tratamento, o exercício físico é um tratamento. Como fala, um tratamento é uma doença que não tem cura, que a pessoa tem... Crônico, é um tratamento crônico. E assim, eu falei isso pra ele, daí eu expliquei, porque assim, como ele já é um paciente que já vem em acompanhamento comigo já faz uns 10 meses, assim, então ele tá tendo uma melhora muito boa por causa da reposição de vitaminas, porque ele é bariátrico, ele é necessária a reposição de vitaminas, a gente fez reposição de alguns aminoácidos, e então ele pelo menos, né, chegou ali numa homeostase interessante, assim. Agora eu falei pra ele, o nosso foco agora é ganho de massa, tu tá com sarcopenia, tu tá com perda de massa muscular e o exercício físico de força, ele não é mais uma opção pra tu ficar bonitinho. Ele é tratamento crônico. E foi um choque pra ele também. Porque e agora? Ele tem uma esteira em casa e ele faz caminhada de manhã e à noite. Sabe aqueles velhos teimosos? Ele faz. Só que ele não quer fazer treino de força. E é essencial, gente. Então, se você é bebedozinho aqui, tá nos vendo, você naturalmente já perde massa muscular, tá? Então, e eu, sendo até um pouco mais radical, né, num caso desse, é porque muitas pessoas fazem isso, né? Muitas pessoas, nem só idosos, né? Mas pessoas novas, jovens, 30, 40 anos, só corre. E na verdade é óbvio, é melhor do que nada. Claro que é melhor do que nada, é um baita estímulo, corrida, caminhada. Só que o problema é, tu está degradando, tu está diminuindo massa muscular também quando tu só faz esse tipo de atividade. Quando tu não dá um estímulo para aumentar a síntese proteica,
consideravelmente, porque a caminhada, a corrida também aumenta, né? Porque a gente tem algumas microlesões pequenas, mas tem também, mas membros inferiores. Mas o treino de força, né? E quando eu falo força, eu sempre gosto de frisar, é aquilo que a gente falou lá no início. É tudo aquilo que tu faz força contra uma outra força, seja ela uma borracha, um peso, um peso corporal, peso acessório, tá? Ele é fundamental para a manutenção da saúde. Ponto final. Não tem o que fazer, tu não vai fugir disso. Não quero ir para academia, vai para um negócio do parque ali, pega as barras, puxa, empurra. Não gosto vai pro cross, não gosto do cross, vai. Faz alguma coisa que gera essas micro-lesões. Até aquelas famosas calistenias que a gente fazia na aula de educação física. Tá louco, um baita porque treino. É isso que faz as pessoas ficarem caquéticas. É um baita treino. Sabe? É isso que faz você, idosinho, ter que ficar esperando o seu filho para limpar a sua fralda, porque você não consegue mais levantar da cama. Eu tenho aqui, vou postar amanhã, esse é para amanhã, um videozinho de um idoso de 92 anos concluindo uma prova de 21 km. Que massa. Conhece? Bonitinho. Legal, né? Lembrei agora. E agora tu veja, daí o que eu fiz com ele? O que eu comecei a convencer ele a fazer? Tipo exercício de calistenia, claro, não chega nem aos pés, né? Mas eu pedi pra ele fazer movimentos funcionais em casa mesmo. Então, então, assim, pra ele, que ele é completamente quadrado pra exercícios, né? Eu pedi pra ele fazer senta e levanta-se a cadeira, daí tá mexendo os braços lá ele trabalha numa oficina, daí ele pega o negócio lá da oficina, ele falou que ele já se sente bem melhor, mais disposto, né? Daí hoje eu pedi pra ele agachar na minha frente, eu quase morri do coração, porque ele levanta o calcanhar, essas coisas. Mas, assim, em questão de funcionabilidade, ele já melhorou muito. E daí hoje eu ensinei exercício da cadeira, aquele agachamento que a gente faz básico, aquelas coisas básicas, que é o que eu tô tentando convencer ele a fazer exercícios, assim. Falei pra ele que hoje ele não tem outra opção a não ser academia, né? E ele falou, não vou. Eu falei, não, é teu tratamento, eu tô prescrevendo aqui. Hoje eu escrevi assim, ó, prescrevo treino de musculação mesmo na academia, porque ele precisa de ajuda também, né? Em casa ele não vai conseguir, né? E ele tem condições, né? Não é uma pessoa que não teria essas condições, assim. E daí eu deixei bem claro pra ele que se ele tá com 66 anos, ele continuar nessa, com 76 anos, pode esquecer que daqui pra baixo. Tem uma coisa que na medicina a gente chama, quando a pessoa tá tendo um infarto, a gente fala que tempo é músculo, músculo do coração. Quanto mais tempo a gente perde, mais músculo a pessoa vai perdendo no coração. E eu posso dizer uma coisa pra vocês em relação à longevidade, né? Pra que você tenha longevidade, você precisa de músculo. Se você não tiver músculo, daí é esse aqui, você não vai ser uma pessoa longeva. Você pode tomar qualquer suplemento da moda, não tem o que fazer se não tem músculo. E outra, pra ter músculo, tem que machucar músculo. Então tem que fazer treino de força, né? Eu sei que aqui eu sou meio boazinha às vezes, falo pra começar com isso aqui, com aquilo ali, mas hoje a gente tá sendo mais direto em relação ao treino. Na verdade, com o começo, né, tem que começar. Só que também não dá pra começar e parar ali onde começou, porque acontece aquilo que a gente falou, o estímulo fica débil. E assim, ó, é melhor que nada, é sempre melhor que nada. Qualquer coisa é melhor que nada, né? Porém, pra gente colher os benefícios, tudo isso que a gente tá falando aqui, o estímulo ele tem que ser sempre progressivo, né, e variável, ou seja, ficou fácil isso aqui, vamos para cá, ficou fácil isso aqui, vamos para cá de novo, sempre assim, para que tu continue colhendo os benefícios. Lembra de uma coisa, músculo é reserva de emergência, né, ou seja, quando tu precisar, é igual uma arma para quem é adepto aí da segurança, né, da autossegurança, é melhor tu ter e nunca ter que usar, do que tu não ter e precisar usar e não tem. Então o músculo funciona da mesma forma. Tu falou agora da adaptação, que é o princípio da adaptação, né, gente? O nosso corpo, ele tende a se adaptar. Qualquer estímulo. A gente tende a se adaptar. Então, a gente vai lá, vai machucar, e a nossa intenção é se adaptar. Só que não é o que a gente quer. A gente não quer se adaptar. A gente quer continuar fazendo com que a gente continue crescendo, né? Músculo, por exemplo. Então, se tu continuar com o mesmo treino durante 1 ano, morreu ali o princípio da adaptação, né? Legal, a gente tem uns outros benefícios, que é a mobilidade, por exemplo, né? A mobilidade articular, porque tu tá fazendo a articulação se mexer. Isso é positivo também. Porém, o benefício da manutenção e aumento gradativo da massa muscular, ele é perdido. Ele estabiliza, estagna, é feito platô, para onde
o corpo se adaptou ali e ali ele vai continuar. Um assunto bem interessante, polêmico, para a gente conversar sobre massa muscular são suplementos, né? É um assunto polêmico por quê? Porque mesmo na área da saúde, mesmo na área da nutrição, ou da nutrologia nem tanto, né? Mas mais da nutrição, existem ainda alguns preconceitos contra suplementos. Chegou uma paciente para mim, semana passada, e ela falou assim, ó, não vou mais a nutricionista tal, porque eu só perguntei pra ela, doutora, sobre whey protein, e ela já falou que aquilo ali não presta, e que aquilo ali é só pra gastar o meu dinheiro. O que tu acha sobre isso? É muita ignorância, né? Por dois motivos. Primeiro, ignorância pelo fato de não abrir a mente para novas possibilidades, para novos estudos, que não tem nada de novo, na verdade, né? Principalmente quando se fala de whey protein, creatina, alguns suplementos específicos, né? São suplementos estudados aí há mais de 50 anos e comprovadamente eficazes, né? E é muito fácil tu fazer esse raciocínio. Whey protein derivado, vamos trazer, tem algumas variáveis aí, a fonte de proteína, mas vamos trazer do soro do leite, que é a mais comum. Então a galera vai lá, pega a proteininha do leite e vai juntando, pegando toda a proteína do leite, tirando, filtrando. Até tinha um estudo aqui que 10 mil litros de leite faz 1 quilo de whey protein. Uma coisa mais ou menos assim, é muito leite para pouca proteína. Por isso que é caro. Por isso que não é tão barato, exatamente. Então assim, a proteininha que tá lá, que tu ia consumir no leite, por exemplo, tem da carne também, tem whey protein de carne, a galera junta tudo e bota aqui. Então, o que tem além de facilitar a tua vida para as pessoas que não conseguem ter um aporte na alimentação? Qual o problema? É melhor, se eu preciso consumir, sei lá, 2 gramas de proteína por quilo de peso, no meu caso tem 90 quilos, tá quanto? 180. 180 gramas. Como eu falei, 20 gramas isso aqui de carne, isso aqui tem 20 gramas. Olha o tanto que eu ia consumir de carne para obter 200 gramas de proteína. 10 pedaços desse aqui. Então eu não vou consumir só proteína consumindo a carne, vou consumir um monte de coisa ruim também. Sem contar a caloria, né? Sem contar. Daí tu vai, se Exatamente. tu tiver um treino com gasto calórico altíssimo, tu vai engordar. Agora eu vou lá, faço uma dose de whey, isso aqui, 200 ml de whey, tem 25 gramas de proteína, quantidade calórica, 80, 70 calorias. Então qual o problema? Não tem problema nenhum. Só que isso é a nutrição ou a medicina da fantasia, do ideal, do mundo ideal, que não existe isso aí para ninguém. Não. Ninguém consegue ter uma alimentação extremamente balanceada, ninguém consegue ter tempo para colher, para consumir produtos in natura. Então assim, a gente sabe que é o ideal, só que não consome. Aí tu vai privar a pessoa de consumir proteína, porque isso aí tá dentro de um pote, tá dentro de uma por causa de um preconceito, na verdade. Por causa do mundo fantasia que não existe nem desta pessoa, muito provavelmente. Então, assim, talvez, né, o que algumas pessoas queiram dizer, vamos tentar defender esse profissional, ela quer dizer o seguinte: primeiro você precisa se alimentar bem, para depois pensar em suplementação. Mas tu não precisa ser profissional, tu não precisa ser inteligente para saber disso. Eu também acho. Só que se ela procurou um profissional, é porque ela quer um pouquinho a mais, certo? Exatamente. Se ela fosse só para comer, ela escutava o nosso podcast e ia aprender muito mais, né? Então ela foi num profissional para querer um pouquinho mais, para querer um diferencial, para querer uma ajudadinha, né? Sim. E daí eu lá no meio da minha consulta falei do whey protein pra ela, exatamente com essa analogia que tu falou, porque a gente quer perda de peso. E ela falou assim: nossa, nem acredito, tu foi a primeira profissional de tantas que eu fui que me indicou o whey protein. Eu fiquei de cara no chão. Gente, o whey protein é a proteína. Nossa, na época a gente fazia os cursos lá no GeoPF, né? Lá no. Como é que era o nome daquilo? GeoPF? É o GeoPF, né? Antiguíssimo, a gente fazia cursos há 15 anos sobre suplementação e o whey protein era o mais badalado, 2009, 2010. Tanto é que aqui na minha pós-graduação de nutrologia, eles trazem 3 suplementos presta atenção, 3 suplementos utilizados para pessoas que estão doentes, pessoas que da sarcopenia e caquexia, que são pessoas que estão com perda de massa muscular e precisam de ajuda. Deixa eu chutar, não li isso aí, a BCA, creatina e o whey protein? Não, quase. O whey protein, número 1. Segundo, creatina. E terceiro, o HMB, tá? Que é um derivado da leucina. Só que daí ele é um aminoácido? Ele pega a leucina, é um aminoácido, que é o do BCA também, né? E pega e coloca vários monte ali e daí faz. E daí ela tá tendo um papel anabólico legal, importante. Porque ela ativa a via mTOR, que é uma via anabólica interessante, né? E
tá tendo bastante estudo em relação a isso, e como ela é uma cápsula, ela é fácil de tomar, tá tendo bastante resultado. E, claro, o BCAA também daí acaba entrando dentro do whey protein, enfim. Então, se a gente está estudando isso como forma de tratamento para ganho de massa, né? Então, por que que isso não pode ser utilizado em pessoas que queiram melhorar a qualidade de vida? Saudáveis, digamos assim, né? Saudáveis. E assim, ó, hoje a creatina, né? A creatina, na nossa época de profissional de educação física, quando a gente abriu o estúdio, eu nunca vou esquecer, a gente, em 2006, a creatina foi proibida no Brasil. Em 2011, quando a gente abriu o Estúdio Elite, a gente vendia a creatina lá. E as pessoas ainda tinham medo, né? Porque fazia pouco tempo. Na verdade, perdurou. Assim, ó, na verdade, o pessoal começou eu não sei, eu não vou precisar se os estudos são desse período ou a galera começou a bater muito. Mas de 2014, 2015 para cá, que a galera começou a realmente afirmar sem peso na consciência os benefícios da creatina e os efeitos colaterais que são basicamente zero, quase zero. E pra tu ver, a creatina hoje, ela é o suplemento bambambam da internet. Tu pode ver aí no Instagram da galera, creatina é o mais indicado. E hoje é o suplemento mais vendido. Tanto que eles fizeram aquele teste lá com as melhores creatinas e tal, né? Ele é o suplemento hoje com mais estudos confirmando a eficácia. A eficácia. E daí também, claro, prescrito ali. E o que é o legal, né, da creatina, né? Ela tem mecanismos interessantes, que ela tem mecanismos na energia também. Por quê? Porque ela faz parte, né, de um mecanismo de energia que é o ATP-CP. E a gente não utiliza só esse mecanismo de energia para criar músculo. A gente utiliza para pensar, né? Então ela ajuda muito, sim, na questão de cognição. Não existem muitos estudos, assim, aprofundados, mas já existem estudos, sim, relacionados. Outra coisa que a creatina faz que é muito legal, ela melhora o fluxo de energia para dentro da célula, né? Então, porque ela faz realmente aquela hipertrofia sarcoplasmática, né? Que é dar uma engordadinha na célula, assim, por levar líquido. Molécula de água. E ela não leva só líquido, ela acaba levando outras coisas, nutrientes. E tu sabe que a creatina ela é considerada o principal modulador de treino hoje, suplemento, porque o que ela faz? Ela tem um efeito bacana, assim, ó, porque o mesmo processo que a gente trouxe lá do ciclo vicioso da gordura lá, ela entra, ela aumenta a força muscular, consequentemente, tu treina melhor, consequentemente, tu treina mais, tu treinando mais, tu aumenta o ciclo, e então ela é considerada porque a galera acha que, assim, vou tomar creatina para ela me dar disposição para o treino, de forma aguda, ou seja, eu tomo tipo aqui... pré-treino, que você acha que é, né? E sinto mais forte. Não existe isso. Bom. Ela vai melhorar a tua condição de treino, ou seja, tu vai treinar de forma mais eficaz. Tu treinando de forma mais eficaz, os teus estímulos que a gente falou lá, né? Teu processo de adaptação vai ser melhor. Tu vai ter que gerar mais adaptação porque tu treinou mais. Então isso gera um ciclo vicioso positivo. Tu sempre vai treinar melhor. Consequentemente, teus ganhos são... E ela também tem, cara, uma ação na diminuição de radical livre. Olha que interessante. Então, diminuindo radicais livres, ela diminui esse fator inflamatório, né? Que a gente está falando, esse ambiente inflamatório. Então, além dos benefícios de ganho de massa, ela tem esses também. Por isso que pro idosinho ela tem interessante, não só pro idosinho, né? Eu lembro que na gestação da Maria Carolina, que foi a minha última gestação, eu usei creatina com segurança. Usei creatina e quase me mataram, né? Quando eu comecei a usar creatina, inclusive postei na internet, assim, parecia que o mundo ia morrer. E hoje, né, 2 anos depois da minha gestação, já tem estudos em gestantes, muitas, né? Claro que eu não ia também fazer nada se não tivesse estudo, porque eu não sou idiota, né? Mas hoje já tá se falando muito na importância de utilização de creatina para evitar problemas de crescimento do feto. Gente, a creatina, ela tá, assim, ó, presente em muita coisa. Porque, veja só, a gente precisa de, no mínimo, a gente tem na alimentação ideal 2 gramas de creatina dia. Ideal. Como que é a nossa alimentação ideal? É muito difícil, tá? Então, assim, o que geralmente eles dizem aqui, ó, tá até escrito aqui. 1 grama vem da carne e do peixe. E o outro grama dessa creatina é da própria síntese dele mesmo. Ele mesmo vai ficar sintetizando, porque ele quebra, depois se refaz. Quebra, depois refaz. E um pouquinho vai ser excretado bem pouquinho. Então, se tu não come o suficiente, tu não vai ter aquilo suficiente. E a gente precisa
de muitas energias para muitas coisas, né? Então, assim, se eu fosse escolher um único suplemento para prescrever para alguém, seria creatina. De forma geral, né? Para todos os objetivos, né? Muitos grupos, né? Então, desde crianças, gestantes, idosos. Se ele é seguro para gestantes e idosos, né? Ele tem uma relativa segurança para grupos de pessoas normais. Claro que esse podcast, né, gente, ele é por questões educativas, né? Nós estamos ensinando, nós não estamos fazendo prescrições para vocês, né? Até porque as pessoas que nos acompanham, né, ou têm seus profissionais de confiança, ou podem até nos procurar de forma individualizada para aí sim, né, saber se é necessário, se deve, tá. Eu fiz uma consulta online essa semana lá para Dubai. Fui para Dubai essa semana, chiquérrima, né? E daí, como que faz para conhecer os suplementos? Porque assim, daí eu não consigo prescrever medicação lá, né? Daí, Sabe que tem, pode, né? Não sei o que tem, e a gente também não pode, então tem que ser suplementação. Então, essa é a vantagem de conhecer o mundo da suplementação, né? E daí a minha paciente perguntou assim, tá, mas eu quero tomar tudo. Só que não existe o tomar tudo, né, Edinho? Porque, assim, o mundo da suplementação, galera, é gigante. E é gigante os gastos também, né? Você vai comprar um pote de whey, quase 300 conto. Um pote de uma creatina boa, R$150. Daí tu vai comprar, por exemplo, um HMB desse aqui, mais R$150. Meu Deus, já foi uma fortuna. Daí tem vitamina D, que ajuda também no crescimento muscular e outras coisas. Daí tem complexo B, que vai ajudar ali na mitocôndria e na respiração celular. Tem muitos outros suplementos. Então, quando eu vou escolher um suplemento para alguém, eu vejo quais são as prioridades, o que a pessoa pensa nesse primeiro momento. E qual os déficits também, né? Por causa dos exames, né? Que vão te dar um norte no que né? O que a pessoa precisa. No caso dela, ela estava com baixa de ferritina, tá? Ferritina são estoques de ferro, né? Que a gente faz no fígado ou faz no próprio músculo. E ela estava com baixa de zinco, que é um mineral que é muito difícil ter baixo, tá? Se ele tem baixo, 1% só fica zanzando no sangue. A maioria do zinco está guardado nas nossas células. Se ele está baixo no sangue, é porque a probabilidade de ele estar baixo é muito grande. E se ele está baixo, é porque a absorção dele está muito ruim. Porque ele é bem absorvido. Então, o que me diz isso? Me diz que a pessoa está com uma síndrome de má absorção ali. Com baixa de ferritina, baixa de zinco, provavelmente além do adeno. Então, já, sabe, como médica já vai me falando muitas outras coisas. Então, quando eu vou pensar numa suplementação, eu vou pensar mais numa suplementação voltada para melhorar a absorção dela, né? Então, não só naquele suplemento batidinho que se fala com tudo. Então, ela tava com baixa de vitamina D também, baixa de B12, então o meu princípio com ela foi suplementar isso e daí melhorar outros quesitos que ela queria. Então, não existe uma suplementação realmente de gaveta, né? Não dá. A gente tem que pensar na questão financeira, a gente tem que pensar na questão do quais são os objetivos dela, o que realmente ela precisa e nas prioridades daquele momento, né? Por isso que o acompanhamento é tão legal, porque nesse acompanhamento, ali no caso desse meu pacientinho ali, eu consegui evoluir, sabe? Esqueci de falar de uma proteína sensacional, que hoje é a minha preferidinha. Tá até falou no meu... Colágeno? Colágeno. Proteína do colágeno, os peptídeos de colágeno. Até falou aqui da minha pós-graduação, tá? E hoje tá vindo uma nova aí, que é uma patenteada. Até que um médico que eu gosto muito, ele nunca foi speaker de marca nenhuma. E speaker é quando tu é patrocinado, né? E ele nunca foi speaker de marca nenhuma e agora ele foi contratado para ser speaker de uma marca de suplementos, que é tipo esses peptídeos de colágeno, assim, que ajuda no crescimento muscular. E ele falou que, tipo assim, é tão sensacional que ele aceitou. Assim, eu tô super curiosa, porque se o Flávio Cadegiani aceitou ser speaker, é porque alguma coisa tem aí, né? Ele é um cara extremamente isentão, assim, na ciência. Ele é um exemplo, assim. Então, eu tô super curiosa. Porque esses peptídeos de colágeno, gente, quando a gente fala em tomar colágeno não significa que vai vir pra essa minha pele aqui, ó, tá? Quando a gente toma o colágeno, é uma molécula muito grande. E ela vai ter que se quebrar lá dentro pra depois ser reconstruída do jeito que o meu corpo achar que merece. Deve, né? Se ele achar que merece ser construído com colágeno, ok. Mas se eu não tenho nem proteína suficiente pra fazer músculo, como é que vai construir? E o peptídeo de colágeno, ele tá vindo com força total porque ele é fácil de ser usado. Altamente absorvível também, né?
Ele é muito fácil, Dilui né? fácil na água, né? Dilui fácil, porque o que o whey às vezes é um pouco chato, né? Porque o whey acaba sendo uma refeição, digamos assim. Uma sensação de saciedade muito grande também, né? E o peptídeo de colágeno não. Então, assim, consigo... Não é o ideal de diluir no café, né? Não é o ideal diluir em líquidos quentes, né? Ele perde um pouco de propriedade. Mas, às vezes, ele é uma forma de adesão muito boa, né? Mas é igual a creatina também, né? A creatina tem uma recomendação para não misturar ela, para não... tomar ela, ingerir ela perto do café também, porque diminui a absorção e ajuda no processo de secreção ali, ou seja, de eliminar ela. Quando é junto na alimentação, né? No café principalmente, mas assim, o que acontece? O indicado é mais ou menos 5 gramas de creatina por dia, né? Digamos que 1 grama é jogado fora. Tu ainda tem 4, Sim? né? Então, porque tem pessoa que realmente não toma em outro horário, não consegue, não vai e tal, ou esquece, só lembra de a hora que tomar café. Então, toma ali, né? Basicamente é isso aí. A adesão é muito importante, né, Bah? Eu sou muito adepta à adesão, pra mim é o tudo. Então, Edinho, vamos resumir pra gente terminar? Temos que treinar para ganhar músculo. Não existe outra matemática a não ser treino de força. Não, e frisando, né? Músculo é vida. Enquanto tu tá bem e principalmente quando tu tá mal, né? Ou seja, se tu precisar ficar no fundo de uma cama, que quem está nos assistindo não vai acontecer, se Deus quiser, Deus permita isso, mas ele é extremamente necessário. A gente já falou aqui em outras... Oh, meu Deus. São um jato da Fábio aqui. Que isso? É a guerra, tá indo pra guerra. A gente falou em um outro podcast, eu lembro, mas é legal frisar. Também em um estudo que relacionou pessoas que estavam no UTI, né? Pessoas no leito de morte, ou enfim, em casos extremamente graves. O índice de sobrevivência, ou seja, de sair da UTI vivo, né? Era muito maior em pessoas que tinham mais massa muscular, né? Em doenças relativamente com o mesmo nível de gravidade, digamos assim. A pessoa que tinha mais músculo conseguia sair da UTI, né, se recuperar, e a pessoa que tinha menos músculo falecia. Então, gente, além de guardar lá no banco dinheirinho, uma reservinha, uma gordurinha para a sua velhice, não guarde só isso. Guarde o principal tesouro, que é o músculo, a sua musculatura, através do exercício físico. E já puxando a nossa sardinha, venha treinar no Evolua Cross Training, porque lá a gente consegue não só fazer um treino de força e de excelência, mas também fazer estímulos cardiovasculares muito importantes. Fundamental, né? Galera bodybuilder aí, principalmente, acaba esquecendo um pouquinho disso. Faz até um estímulo ali que é a caminhadinha, né? Caminhadinha básica ali para diminuir o percentual de gordura, mas acaba esquecendo de um dos principais músculos do corpinho, que é o coraçãozinho, não treina o bichinho. Daí ele só hipertrofia, e daí ele fica, ó, ruinzinho, não dá. Duro e pequeno, Daí a gente tem que fazer um bom cardio, por isso que o cross é tão legal, né? Finalizamos bem hoje, o dia de hoje. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.